Olá pessoal, no vídeo técnico de hoje iremos abordar um assunto que é bastante comum no mercado, né, no mercado de trabalho, aí na área de TI, para profissionais de redes, profissionais de infraestrutura que precisam fazer migração de domínio. Na verdade não é nem migração de domínio, seria remover um controlador de domínio Windows Server 2003, um controlador de domínio, digamos, antigo, e migrar todas as funções, né, desse servidor, o domínio, os objetos, para um novo controlador de domínio Windows Server 2008. Isso é um cenário comum, e alguns profissionais ainda pecam fazendo a seguinte situação, ou seja, instalando um novo servidor Windows Server 2008 com um novo domínio e aí integrando todas as máquinas do zero, criando novos usuários, criando novos grupos, novas GPOs, tudo do zero, tá? E isso a gente sabe que dá um trabalhão se você for, por exemplo, colocar todas as máquinas novamente em um novo domínio, criar esses novos usuários, criar todos os objetos do domínio novamente, enfim, dá um trabalho bem agressivo. Então, o mais interessante é você reaproveitar, né, o seu domínio existente, que está ali com o Windows Server 2003, aquele servidor que já está velho, que precisa ser trocado, mas vamos trocar para um outro servidor mais novo, já com o Windows Server 2008. Então, vou mostrar aqui os passos para fazer essa troca. O primeiro passo é fazer a integração do 2008 com 2003, tá? Ou seja, fazer com que esse Windows Server 2008 torne-se um controlador de domínio adicional desse domínio Windows Server 2003. Na segunda fase desse vídeo, que será em outro vídeo, eu vou mostrar como fazer a transferência dessas funções, as chamadas funções de FSMO, tá? Que são 5 funções, tá? Que são essas aqui. Por exemplo, eu tenho um servidor 2008 aqui que já está integrado no domínio, tá? Ligado ao domínio gerenciado por esse Windows Server 2003. Por exemplo, se eu vier aqui nesse servidor 2008 que já faz parte do domínio, digitar, por exemplo, netdom, tá? Query FSMO, estou pedindo para ele procurar o controlador do domínio responsável por todas as florestas, por todas as funções, tá? da FSMO do domínio. Então eu dou um enter aqui, ele vai me mostrar que o esquema master, o domain name master, o PDC, o read, e o infrastructure master estão todos armazenados nesse mesmo servidor aí, w2k3.microsoft.net. Foi um domínio aqui fictício que eu criei, beleza? Então, na segunda fase do vídeo eu vou mostrar para vocês como transferir todas as funções, removendo do controlador do domínio 2003 e indo para o 2008, beleza? Então, o primeiro passo é fazer com que o 2008 se torne um controlador do domínio adicional do domínio gerenciado por esse servidor 2003, certo? O domínio Microsoft.net. Só que antes eu preciso fazer o que? Primeiro eu tenho que preparar, tá, minha floresta, tenho que preparar o meu domínio 2003. Existem diferenças, existem características técnicas diferentes, configurações diferentes, tá? Até mesmo, por exemplo, a nível de GPO, a nível de própria infraestrutura do domínio, entre o Windows Server 2008 e 2003. Então, para que o Windows Server 2008 possa ser eleito um controlador de domínio, eu tenho que antes preparar o domínio 2003 para receber esse 2008, tá? Se eu for lá no 2008 e executar direto desse promo, ele vai até começar o assistente, eu vou conseguir escolher o domínio no qual ele vai se integrar, né? Que ele vai pegar essa informação do DNS 2003, mas vai chegar um momento que ele vai dizer que não vai ser possível continuar, porque será preciso primeiro preparar a floresta e em seguida preparar o domínio. Beleza? Então, o primeiro passo, eu coloco o CD do Windows Server 2008 no servidor 2003, tá? O CD já está aqui, já está colocado direitinho. Vamos dar uma olhada aqui no meu computador. Aqui está o CD, tá? Na minha unidade D, ok? Então, entro na unidade D do servidor 2003, né? Que é o CD do 2008 que está lá, a mídia, ok? Entro nessa unidade, beleza? Deixa eu só ajeitar aqui, beleza? Entro na pasta suporte e dentro da pasta suporte entro na pasta de prep, beleza? Bem, esse servidor 2003 que eu estou acessando agora, ele é a versão 32 bits, ok? Só que a mídia que está dentro dele, a mídia de 2008 que está com ele, é da versão 2008 64 bits.
Então eu não vou poder digitar ADPrep, Forest Prep, ADPrep e ADPrep Domain Prep diretamente aqui, tá? Eu tenho que executar um outro comando que é o ADPrep 32 para que ele execute a versão 32 bits desse comando no controlador domínio Domain 3, ok? Porque se eu fizer aqui, por exemplo, ADPrep barra Forest Prep, que seria o correto se eu estivesse usando a mídia do Windows Server 2008 32 bits, né? Ao executar, ele vai me dar uma mensagem de erro informando que esse comando não pode ser, olha aí, não pode ser executado nessa plataforma, porque esse Windows Server 2003 é 32 bits e esse comando ADPrep é naturalmente 64 bits, porque eu estou usando uma mídia do Windows Server 2008 R2, que por padrão é 64 bits em todas as suas versões, certo? Todo Windows Server 2008 R2 é 64 bits. Então o que eu faço? Na mesma pasta aí, suporta ADPrep, eu digito ADPrep, tá? Vou só completar aqui, 32, para que ele execute o comando na sua versão de 32 bits, beleza? Fora isso, é tranquilo, é só pressionar Enter. Se o Windows Server 2003 que você estiver acessando, que você estiver trabalhando, for um Windows Server 64 bits, 2003 64 bits, então é só executar ADPrep. Se for um 32 bits, você tem que executar ADPrep 32. Ele me dá aí algumas mensagens, algumas informações sobre o ADPrep, tá? Um alerta, informando, por exemplo, que controladores de domínio com Windows 2000 Server tem que ter pelo menos RSpec 4, que não é o nosso caso, tá? E ignoramos e vamos passar para a próxima etapa. A próxima etapa é o seguinte: eu devo pressionar Enter para sair desse comando ou pressionar C para continuar com o processo. Então o que é que eu faço? Digito C e vou esperar que ele prepare a floresta. Depois de ele preparar a floresta, eu vou executar um outro comando que é o ADPrep 32 barra domain prep para ele preparar o domínio. Somente depois dessas duas etapas é que eu volto lá para o servidor 2008 e executo o comando dcprom. Então vamos pressionar Enter e vamos aguardar o preparo da floresta para depois passarmos para a fase de preparo do domínio. Olha aí, ele está começando a checar aí os diretórios, arquivos, tá? Se conectando direitinho ao servidor 2003 e começando a fazer o processo de preparação da floresta. Ok, comando devidamente concluído. Agora vamos para a ADPrep 32, Domain Prep, né? Preparar o domínio. Esse é mais rápido do que o Forest Prep, tá? Vamos lá. Opa, desculpa, não é Domain, é Domain Prep. ADPrep 32, Domain Prep. Ok. Beleza? Deixa eu ver se está tudo bem tranquilo. ADPrep detectado, que domain. Ok. Vamos colocar o domínio como um domínio nativo, né? Que ele deve estar como um domínio misto. Então, primeiro eu venho aqui, tá? Em Administrative Tools, Active Directory, usuários e computadores. Essa mensagem está informando que o domínio não está nativo, ele está como um domínio misto, ou seja, Windows 2000 e Windows 2003, né? Então eu venho aqui na raiz do domínio, no meu controlador de domínio, fazer isso aqui, ó, Raise Domain Functional Level, né? Ou seja, mudar o nível funcional do domínio. Então vou botar aqui Windows Server 2003. Veja que está como Windows 2000 Mix, ou seja, misto, né, para fazer compatibilidade ali com servidores e estações Windows 2000, até mesmo NT. Então, Raise aqui, ok,
Vamos reexecutar aqui o comando. Beleza, tranquilo. A deprep successful, né? Ou seja, o update foi feito no domínio com sucesso. Saio aqui desse prompt, volto lá para o 2008 e executo o comando dcpromo no Windows Server 2008 para que ele passe a ser um controlador de domínio adicional desse meu domínio, tá? Lembrando que aqui nas minhas propriedades de rede eu tenho que ter o que? IP fixo, né? Todo servidor, seja ele do que for, tem que ter um IP fixo, máscara subrede, gateway, né? Para poder navegar na internet, e o DNS primário tem que ser o IP do servidor controlador do domínio, tá? O IP do controlador do domínio da minha rede. Se eu não colocar aqui, por exemplo, na minha estação, no meu servidor 2008, como DNS primário, o IP desse rapazinho aqui do 2003, então ele não vai conseguir fazer o contato com 2003, não vai conseguir fazer o contato com o DNS para poder pegar as informações do domínio e aí poder fazer todo o processo de transferência dos objetos. É igual às estações de trabalho, elas se integram ao domínio. Você vai lá em meu computador, propriedades, né, e muda dentro do trabalho para domínio. Coloca o domínio, porque ele vai pedir um usuário e senha que tenha condições, que tenha permissões de adicionar a máquina no domínio. Você coloca lá de administrador ou outra conta e a senha e ele entra. E a máquina faz parte do domínio. Muitas vezes dá erro, tá? E esses erros são muitas vezes ligados aqui a DNS, ou seja, a máquina, ao invés de estar com o DNS apontando para o controlador do domínio, está apontando, por exemplo, para o roteador da rede. Aí o roteador da rede não conhece o domínio, né? Não conhece o domínio Active Directory, então ele não vai conseguir dar um retorno para a máquina, e a máquina fatalmente não vai encontrar o domínio para poder fazer a integração. Mesma coisa com o servidor, então eu tenho que ter aqui nas minhas propriedades de TCP/IP da minha placa de rede o DNS apontando para o meu controlador de domínio, beleza? Então entra aqui, executar e digito dcpromo. Ele vai começar o assistente, a carregar aí o assistente de configuração do Active Directory, né? Para a gente poder dar continuidade ao processo. Bem, aqui está a tela do assistente, né? Bem-vindo à extração do serviço de domínio do Active Directory, tá? Então vou avançar. Ok, questão de compatibilidade do sistema operacional, ele dá algumas explicações sobre questões de compatibilidade, né, do Windows 2008 com NT, com Windows 2003, né, Windows 2008 R2, etc. Então, avanço aqui e ele pergunta se eu vou criar um novo domínio ou se eu vou fazer parte de uma floresta existente. Então, eu vou marcar aqui que eu vou fazer, que esse meu servidor vai fazer parte de uma floresta existente e que ele vai se integrar a um controlador de domínio ele vai ser um controlador de domínio, né, em um domínio também já existente, ok? Então vou aqui avançar. Ele já encontrou aqui o meu domínio, né, Microsoft.net, até porque esse meu servidor 2008 aqui, ele já está no domínio, ele já é um membro do domínio, tá? É um servidor membro. Então ele já localizou aqui automaticamente, já me sugere fazer todo o processo usando o usuário administrador, tá? No qual eu estou logado no momento, tá? Estou logado como administrador. Se eu tivesse logado com um usuário, com outro usuário que não tivesse poderes administrativos, que não tivesse poderes para fazer executar esse comando dcpromo, eu teria que fazer o que? Teria que marcar aqui em credenciais alternativas e aí eu setaria aqui, né? Diria para ele que iria usar um outro usuário com poderes o suficiente para continuar o processo, tá? Bastaria marcar aqui, dar um set que ele ia pedir o usuário e a senha. Eu poderia colocar administrator e a senha dele e avançar. Mas como ele já está com um administrador, então eu só continuo o processo. Beleza? Ele já localizou aqui o domínio Microsoft.net, tá? Domínio raiz, da floresta raiz. Avanço aqui. Ele me dá essa informação de que se eu for habilitar esse controlador de domínio como um controlador de domínio somente de leitura, né, que é o chamado RODC, que é uma novidade do Windows Server 2008, eu teria que executar o comando adprep rodcprep lá no servidor 2003, ok? Como não é o caso, eu não vou fazer
não vou habilitar esse controlador como um controlador de domínio somente leitura, então eu só faço continuar, tá? Se eu fosse habilitado, teria que dar um no aqui e lá no 2013 fazer esse preparo, mas não é o caso. Dou um yes aqui, né? Marco ali sim para ele passar para a próxima tela. Está determinando aí o site default, certo? Avanço também aqui na próxima tela. Ele vai examinar as configurações do DNS. Então me dá a opção aqui de selecionar as opções, né, as opções do controlador do domínio. Então ele por padrão já marcou esse controlador do domínio como DNS server, né, porque ele vai ter um DNS integrado, um Active Directory integrado ao DNS, né. A zona DNS que está aqui no meu 2003, ela vai ser copiada para cá, para esse servidor 2008, para o seu console DNS, tá? E catálogo global, né, essa opção aqui. O catálogo global é opcional, eu poderia desmarcá-lo, tá? Mas eu vou manter marcado porque eu vou precisar dele lá na frente, no outro vídeo, por exemplo, porque quando eu for fazer a transferência, não que eu precise dele na transferência de funções em si, né? No segundo vídeo que eu vou ensinar vocês a fazer a transferência de função, mas eu preciso do Global Catalog porque um servidor que tem a função de controlador do domínio principal, que detém todas as informações da floresta, ele vai precisar autenticar os usuários, ele vai precisar autenticar os objetos, né, as máquinas. Então, para fazer essa autenticação, ele precisa ser um catálogo global. Então, eu avanço aqui para a próxima tela. Confirma aqui a delegação da zona autoritativa do DNS, tá? Para o Windows Server 2008. Yes. Aqui são os locais onde ele vai armazenar o banco de dados do Active Directory, né? Aqui onde ele vai armazenar os logs e aqui onde ele vai armazenar a pasta sysvol, que é a pasta, por exemplo, onde detém as GPOs, os scripts de logon, tá? Ali da pasta netlogon, né? Enfim, eu posso alterar esses caminhos aqui, tá? Se eu quiser botar em outra partição, em outro disco, até mesmo para a tecla ali como segurança, né? Caso alguém formatar a unidade C, por qualquer motivo que seja, eu posso ter ali esses arquivos armazenados em outro disco, até para facilitar uma recuperação. Aqui devemos definir a senha do modo de restauração, né? do administrador. Essa senha nós iremos usar, por exemplo, quando vamos fazer um processo de restauração do Active Directory, né, que é um processo de manutenção, e então precisamos usar essa senha aqui, que é diferente da senha do administrador do domínio. Eu normalmente costumo colocar a mesma senha já para evitar esquecimento. Então vou aqui repetir a senha e vou avançar. Aqui o resumo, avanço, e agora é só esperar ele fazer o processo de cópia dos objetos do Active Directory, né, saindo do controlador de domínio principal, que é o 2003, representado por essa figura aqui, e indo agora para o servidor 2008, todos os objetos do Active Directory. Vemos que o processo foi finalizado, agora é só executar finish e esperar que o servidor seja reiniciado. Bem, o servidor já reiniciou, né? Vemos aqui que ele já reiniciou. Vou aqui fazer o logon.
neste momento o servidor 2008 passou a ser um controlador de domínio adicional, né, do meu domínio. Ou seja, a primeira etapa da missão está cumprida, né? A segunda etapa, que é fazer com que ele assuma todas as funções de FSMO, a gente verá no segundo vídeo. Então deixa ele logar só para a gente dar uma olhada em como ficou a configuração do Active Directory e do DNS. Ok, processo de login concluído. Vamos ver aqui no menu iniciar o meu controlador do domínio agora, 2008, ferramentas administrativas, né? E podemos ver que lá todas as ferramentas da Active Directory foram devidamente instaladas. Active Directory usuários de computadores, Active Directory módulo para PowerShell. Deixa eu só subir aqui um pouquinho. Ok, estão ali todos os consoles MMC do Active Directory, né? Então o controlador do domínio está funcional. Então nesse exato momento eu tenho dois controladores de domínio na minha rede, o 2003, o antigo, e o 2008, que é o mais novo agora. Beleza, primeira etapa está pronta. Então vamos nos concentrar na segunda etapa, que é fazer as transferências e aposentar o servidor 2003 no segundo vídeo. Beleza? Vamos ver aqui só para confirmar o DNS, né? Ver se ele trouxe todas as zonas do outro controlador do domínio. Ele deve trazer tanto a zona direta, né, como as zonas reversas. Ok, estão aqui as zonas devidamente criadas, né? Tanto a direta como a reversa, e devidamente funcionais. Ok? DNS configurado direitinho. Então, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida que venham a ter, por favor, podem entrar em contato comigo, certo? Seja via Twitter, LinkedIn, Facebook, ou até mesmo por e-mail, tá? Qualquer dúvida técnica que quiserem tirar sobre este vídeo. E no próximo vídeo nós iremos tratar da transferência das funções entre os servidores. Beleza? Espero mais uma vez que tenham gostado e obrigado.